Bom, então agora vamos fazer o cálculo do modelo do método Type Binding. E esse cálculo, na verdade, como a gente vai ver, é bem parecido com o cálculo que foi feito quando a gente estudou a parte de ligações químicas, a molécula de H2+. Então, na molécula de H2+, a gente tinha aqui um próton numa posição R1, um outro próton na posição R2 e um elétron aqui na posição Rzinho. E eu peço para vocês reverem essa aula, o cálculo, e aqui a gente vai fazer um paralelo desse cálculo com a cadeia unidimensional. Então, no íon de H2+, o hamiltoniano correspondia a um termo cinético do elétron e a energia de interação dele com o próton do átomo 1 e, além disso, a energia potencial de interação com o próton do átomo 2. Então, a energia cinética usual, né, o P2 sobre 2N, e a energia de interação com o próton é Coulomb, né, tradicional. Então aqui a gente está usando, a gente usou, quando a gente descreveu esse íon de H2+, a aproximação de Born-Oppenheimer, ou seja, a gente supôs que os prótons, por serem muito mais pesados que os elétrons, estavam parados, né, estavam fixos em sua posição, e a gente considerou essa aproximação para, a partir daí, encontrar os estados eletrônicos. Agora na cadeia unidimensional a gente vai fazer as mesmas aproximações e, na verdade, na cadeia unidimensional a gente tem vários elétrons. Então, a gente também vai usar a aproximação de elétrons independentes. Então, o que a gente vai procurar resolver inicialmente é um único elétron na presença de uma cadeia unidimensional. Então, o meu hamiltoniano vai ser composto pela energia cinética deste elétron, somada com a energia potencial de interação do elétron com cada um dos átomos. Então agora, em vez de ter simplesmente 2 termos de energia potencial, eu vou ter N termos de energia potencial. E aí o que a gente fez no caso do íon de H2+, foi buscar uma solução aproximada, que é a combinação linear de 2 termos. Então a gente supôs que esse estado do elétron podia ser escrito como uma combinação linear envolvendo esse cation, que é o autoestado do átomo de hidrogênio sozinho, do átomo da esquerda sozinho, como se só existisse ele no mundo, e o Cat2, que é a mesma coisa para o átomo da direita, então é aquela nuvem eletrônica transladada. Então isso é uma aproximação, como a gente discutiu, a gente está supondo que a função de onda do íon H2+, pode ser escrita usando apenas o nível fundamental de hidrogênio de cada um dos átomos, o que não é preciso, mas é uma primeira aproximação. E aqui a gente vai fazer a mesma aproximação, só que agora a gente vai considerar que a nossa função de onda do elétron é um somatório de n termos, né, onde n é o número de átomos, envolvendo aqui o cation, que é justamente o autoestado fundamental que eu teria se eu tivesse simplesmente o átomo I no mundo, se não tivesse mais nenhum outro átomo. Então aqui uma nuvem em torno do átomo I. Então isso também é uma aproximação que pode ser posteriormente melhorada. Você pode botar mais de um nível atômico por átomo e ir tornando o seu método cada vez mais preciso. A gente vai comentar isso mais adiante. Mas nota então que é bem parecido com o que a gente fez antes, só que agora, em vez da gente ter duas incógnitas, né, que é o φ1 e o φ2, agora a gente tem n incógnitas, que é o número de átomos. E aí, no caso do íon de H2+, a gente viu que encontrar o φ1 e φ2 correspondiam a resolver uma equação de alto valor para um hamiltoniano 2×2, que a gente escreveu lá na aula de ligações químicas e mostrou que esse hamiltoniano é dado por essa expressão daqui. Tá? Então, o que a gente obteve lá? Que você tinha dois autovalores possíveis, e eles eram funções da distância entre os átomos. Então, para cada distância, você tinha dois autovalores. A gente viu que tinha uma energia um pouquinho maior do que o átomo de hidrogênio livre, e a outra um pouquinho menor, que correspondiam justamente aos termos ligante e antiligante. Então, novamente, como a gente viu na primeira parte dessa aula, na discussão qualitativa, o que acontece é que você tem um átomo de hidrogênio, você tem lá o nível fundamental dele. Quando você bota 2, você vai ter que esse nível ele abre em 2 níveis, e aí 3 átomos abrem 3 níveis e assim por diante. Aqui a gente vai ver exatamente isso aparecer. Aqui, no caso do íon de H2+, isso veio resolvendo uma matriz 2×2. Agora, essa matriz 2×2 ela vai ser substituída por uma matriz n por n. Então, quer dizer, essa equação matricial a gente pode escrever em termos de componentes dessa forma daqui, tá ok?
E esse HNM corresponde ao elemento de matriz do H entre o cationzinho e o cationzinho. Para o caso do íon de H2+, o N e o M só poderiam valer 1 ou 2. Agora eu vou ter N possíveis valores para eles e, portanto, tenho que resolver um problema matricial N por N. Mas de resto é tudo totalmente análogo. Então, uma dificuldade mais técnica que aparece, mas a ideia física é exatamente a mesma. Então, a gente precisa saber quem é essa matriz hamiltoniana. E nessa aproximação que a gente está usando, né, que a gente só está botando o ket fundamental de cada um dos átomos, a nossa matriz vai ser N por N. E para descrever essa matriz, a gente separa a análise descrevendo primeiro quais são os elementos diagonais dessa matriz e posteriormente a gente vai ver os não diagonais. Então os elementos diagonais correspondem a pegar o elemento H entre o ket Nzinho e Nzinho. Nota que o hamiltoniano eu posso separar dessa forma. Eu posso escrever primeiro como sendo só a energia cinética mais a energia de interação potencial com o íon Nzinho, somado com o que sobrou, que é justamente o somatório para todo I diferente de Nzinho, desse elemento de matriz do VI. A primeira coisa a perceber é o seguinte, nota que esse primeiro termo daqui, por hipótese, né, esse ket Nzinho, por hipótese, ele é o autoestado se eu tivesse só o átomo Nzinho no mundo. Então isso daqui vai dar exatamente a energia atômica do átomo Nzinho. Como todos os átomos são idênticos entre si, isso daqui vai dar o mesmo, é atômico para todo mundo. E somado a esse termo daqui, que eu vou definir como sendo V0. Então essa soma dos dois termos a gente chama de E0, e pela simetria aqui da rede, né, vai ser o mesmo E0 para todos os elementos diagonais, ou seja, para todo Nzinho eu vou ter o mesmo valor. Tá? Resta analisar os elementos fora da diagonal. Os elementos fora da diagonal correspondem a fazer o elemento de matriz de H entre o estado Nzinho e Nzinho. Novamente, eu posso escrever o hamiltoniano dessa forma, né, separando a energia cinética do elétron mais o potencial Nzinho, somado ao potencial devido aos outros átomos. Nota que esse primeiro termo daqui, como K mais Vn é o hamiltoniano só devido ao átomo N, se eu aplico isso no Nzinho, isso daqui vai dar simplesmente o Bra Nzinho vezes a energia do Nzinho. Que, como a gente disse, esse Nzinho, por definição, é o autoestado do átomo Nzinho. Então aqui sobra só o produto escalar de N por N. Esse produto escalar a gente vai aproximar como sendo delta de Nn. Ou seja, se o N for diferente de N, como é nesse caso, que a gente está supondo que a gente está olhando o elemento fora da diagonal, esse termo todo vai dar zero. Isso é uma aproximação, não é preciso, mas é uma primeira descrição. Depois a gente pode melhorar, mas já vai ter toda a física que a gente quer estudar. Então, essencialmente, o termo fora da diagonal é dado simplesmente por esse somatório daqui. Então, o que esse somatório representa? Bom, vamos começar vendo o seguinte. Nota que o potencial Vn-1 é o potencial do elétron devido ao átomo N-1. Então, ele vai ter essencialmente essa cara daqui, tá certo? Esse daqui é o potencial devido ao átomo N-1. Lembra que a gente está em uma dimensão e o potencial de Coulomb é essencialmente menos 1 sobre x, né? Então vai dar onde, na verdade, aqui x é a posição relativa aqui ou a posição do N-1, né? Então é algo dessa forma, tá? Então esse daqui é o potencial devido somente ao N-1. Eu quero o somatório aqui para todo I diferente de Nzinho. Então, essencialmente, nesse caso, eu vou ter um poço em cada um deles, menos no Nzinho, que não está sendo contemplado aqui nesse somatório. E aí, qual é a ideia desse termo? Bom, como vocês viram lá no curso de mecânica quântica, fazer esse elemento de matriz significa calcular a integral, né, de πn, estrela, que é o autoestado do átomo Nzinho sozinho, vezes esse operador que a gente está analisando, vezes πm, que é o autoestado do átomo Mzinho. Então imagina que o N e o M estejam muito longe entre si. Isso significa que a superposição do πn com πm é quase nula, quer dizer, nos lugares onde eu posso encontrar o átomo aqui na função πn, você não tem chance nenhuma de encontrar um elétron de πm. Então, isso significa que esse termo daqui ele vai ser praticamente zero se o N estiver longe do M.
seja, ele só vai sobrar, essencialmente, né, numa primeira aproximação, quando o meu M for vizinho ao N. Então a gente vai fazer, isso é uma aproximação, a gente vai dizer que esse somatório de I diferente de N desse elemento de matriz vai ser zero caso o M não seja primeiro vizinho do N, e se ele for, ou seja, se o M for da forma N mais ou menos 1, nesse caso eu vou definir que esse elemento de matriz é menos T. E por simetria vai ser o mesmo, né? Sempre que eu tiver primeiros vizinhos. Então esse T é chamado termo de saltamento, né? Termo parâmetro de Hoping, que é justamente ele mede aí o quanto que o elétron consegue saltar de um átomo para um átomo vizinho. Novamente, o mais rigoroso seria eu levar em consideração que existe um acoplamento, embora pequeno, com outros sítios, mas essa é uma primeira aproximação. Então, dessa forma, a gente vê que esse termo fora da diagonal, ele vale menos t apenas quando é primeiro vizinho, senão ele é zero. Então, aí a gente pode simbolicamente escrever em termos das deltas de Kronecker dessa forma daqui. Então, agora a gente tem quais são tanto o elemento diagonal quanto o elemento fora da diagonal, e a gente pode perguntar quais são os autoestados desse Hamiltoniano. Descobrir os autoestados vai nos permitir descobrir quais são as energias possíveis e quais são, e a partir daí, encontrando os autovetores, vai permitir para a gente estudar quais são as combinações lineares, né, que vão entrar, esses φ's que vão entrar na combinação linear, que vai dar os autoestados do problema dentro dessa aproximação. Então, isso é uma aproximação porque a gente, por várias razões. Primeiro, a gente está segurando só os primeiros vizinhos. E segundo, a gente, de início, supôs que a nossa autofunção era uma combinação linear dos autoestados de energia mais baixa de cada átomo separadamente, o que não é preciso. Tá? A gente aqui pode buscar essas autoenergias a partir de um chute educado, né, dessa ansatz, que é bem parecido com o que a gente fez no caso dos fônons. Então, essencialmente, por simetria, né, tudo que pode diferir de um átomo para o seguinte é a fase, de maneira que aparece justamente esse φn, que é bem, vocês podem comparar com o caso lá dos fônons, é bem similar, e a gente pode, usando esse ansatz, descobrir quais são as energias possíveis para o meu elétron na minha cadeia unidimensional. Tá? Então, a partir daqui é álgebra, ou seja, a gente conhece quem são os HNMs, e se você substituir esse ansatz nessa equação, você vai descobrir que para cada K eu vou ter um valor diferente de energia. Tá? Então, peço para vocês fazerem esse cálculo, e não é uma conta longa, ela está feita em detalhe no livro-texto. Vocês vão ver que a relação da energia com K é dada por essa expressão. Então, essa é a relação de dispersão eletrônica dentro da aproximação de type binding. Tá? Vocês viram a relação de dispersão já para os fônons, e agora a gente chegou na relação de dispersão para os elétrons. Na próxima parte dessa aula, a gente vai interpretar essa relação de dispersão.